7h33 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em nosso stream aí no Face, no YouTube, no Instagram. Estamos também, daqui a pouco com esse programa estaremos, com ele editado para podcast, e ainda logo mais tem reprise na Plena TV. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. E hoje temos o prazer de receber aqui o Jonatas Goulart. Ele é economista e gerente de estudos econômicos da Firjan. Vamos falar sobre esses dados revelados aí por esse índice, por essa pesquisa feita. Vamos falar de economia. Meu caro Jonatas, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao nosso programa e tomara que você venha com boas notícias, porque de notícia é ruim, mas infelizmente são notícias verdadeiras, sobretudo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Os economistas ultimamente têm sempre sido portadores de notícias nem sempre tão boas. Até deu uma melhorada aí, se a gente for olhar numa perspectiva, a última década foi uma década, assim, a gente poderia falar que essa sim foi a década perdida, então a gente passou praticamente aí 10 anos falando só notícias ruins. Agora a perspectiva é um pouco melhor, mas a gente está sempre contando mais notícias ainda, Porque com o dólar o preço que está, o combustível no país só subindo, 73% no ano, nós vamos falar um pouquinho sobre isso com você também lá na frente. A situação é difícil falar em notícia boa na área econômica. Mas, enfim, sim, vamos nós aqui para o nosso quintal primeiro, para o nosso canavial, como a gente costuma falar. Vamos falar um pouco sobre o índice Firjan de gestão fiscal, dado que foi revelado na semana passada, e que mostra que aqui na nossa região, no Norte Fluminense, 70% das cidades têm situação fiscal difícil ou crítica. Jonathan, tentando desmistificar do economês para o popular, são alguns linguajares que a gente tem no português. Tem o juro de case, que às vezes tem que destrinchar também, o economês é outro que a gente precisa destrinchar. O que é o índice de gestão fiscal da Firjan, o que é esse levantamento, e o que levou a nossa região a esse resultado que aparentemente é ruim? Sim, primeiro destacar, por que a Firjan fez esse indicador, o índice de gestão fiscal de cidades, A gente está preocupado sempre com a melhoria do bem-estar e do ambiente de negócios dentro das cidades. E a gente tem um índice, que é um índice de desenvolvimento municipal, que fala de educação, saúde, emprego e renda. Também é um índice que, na realidade, ele veio antes desse índice de gestão fiscal, um índice também muito importante, que a gente também fala bastante nele. Só que a gente também percebeu que para a gente gerar melhoria de bem-estar para a população, a gente precisa entender como os municípios, as cidades estão fazendo uma gestão dos recursos. Como é que o prefeito, os vereadores estão gastando dinheiro que a gente coloca na mão deles. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, então, vamos avaliar a gestão das prefeituras brasileiras. Então, esse é o objetivo, fazer uma avaliação de como é que está a gestão dos prefeitos, das contas, do dinheiro que a gente coloca na mão dele. Então, qual é o IFGF? Para facilitar um pouco essa comunicação, a gente criou 4 subindicadores que eles compõem esse índice Firjan de gestão fiscal. Então, a gente está olhando 4 critérios, basicamente. Um critério que é gasto com o pessoal, a gente quer saber se, por exemplo, se a prefeitura está gastando uma parte muito grande dele do orçamento com despesa de pessoal, porque se ele gasta muito dinheiro com despesa de pessoal, não sobra dinheiro para ele investir. E isso também é um critério da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse é o indicador de pessoal. A gente está preocupado também, tem um indicador de autonomia, que é o seguinte: a gente quer saber se a cidade ela consegue arrecadar recursos através da atividade econômica local para financiar pelo menos o gabinete do prefeito e a Câmara de Vereadores. Porque a gente tem uma quantidade absurdamente grande de cidades que não consegue nem arrecadar imposto para poder pagar essa estrutura administrativa mínima. Então, eles vivem de transferência do governo federal. A gente quer saber o seguinte: se faz pelo menos essa cidade, se faz sentido essa cidade existir, que ela consegue financiar pelo menos o básico. Então, esse é um outro indicador de autonomia.
Tem dois indicadores que a gente fala que são indicadores mais conjunturais, eles andam mais de acordo com o andar da economia, que é o indicador, o primeiro, que é o indicador de liquidez, porque ele depende também muito da quantidade de recursos que a cidade recebe. Por exemplo, em 2020 foi um ano onde as cidades receberam dinheiro extra, principalmente para investir em saúde, por conta da pandemia. Então, teve transferência do governo federal. E o indicador de liquidez, ele está medindo se chega no final do ano, a cidade ela conseguiu administrar bem o seu orçamento, ou se ela chegou no final do ano, ela não tinha dinheiro em caixa para poder pagar tudo que ela fez durante o ano, e ela acabou postergando as despesas para o ano seguinte. Tipo, passou no cartão de crédito para pagar no ano seguinte e está no cheque especial. É isso que a gente quer saber no indicador de liquidez. E, por fim, um indicador que a gente acha que é extremamente importante é o indicador de investimento. A gente quer saber quanto que as cidades estão investindo, porque, na realidade, é um investimento que é capaz de, por exemplo, melhorar a rua, construir uma praça nova, investir em educação, investir numa nova escola. Então, o indicador de investimento é aquele que é capaz de trazer bem-estar para a população. Então, basicamente, são esses 4 indicadores que compõem o FGF, e a média desses 4 é que diz a nota do FGF, a gente consegue dividir em conceitos. Se a cidade está com uma gestão crítica, difícil, boa ou excelente. Na realidade, é uma maneira de comunicar com a população de uma maneira simples como que está a gestão fiscal dentro da sua cidade. Nessa gestão excelente, a gente tem alguém aqui na região, e no estado, são exceções, são poucas? No estado, a gente tem só Niterói. Então, esse é o primeiro ponto. E olhando especificamente dentro da cidade, a gente, dentro da região de vocês, São João da Barra é o que apresenta o melhor resultado, mas ainda assim, a gente poderia falar que está um pouco distante do top nacional. Vale lembrar que esse índice, a Firjan tem esse levantamento, mas esse que no caso da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, mas é um estudo nacional também, né? Não é só feito, não é só esse recorte do Estado do Rio, né? E o Estado do Rio em relação aos outros estados da Federação, como que a gente fica? Então, o que destacou o Rio de Janeiro é o baixo nível de investimentos. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, em média, os municípios brasileiros investiram 7% da receita. Enquanto o Rio não chegou, no Rio, a média dos municípios do Rio não chegou a 3%. Então, isso já mostra o que a gente consegue perceber até no dia a dia. Por exemplo, na capital, a gente percebe aqui que foi o pior nível de investimento na série histórica. Então, nas cidades do Rio de Janeiro, a falta de investimento é um problema muito grave, não é a primeira vez que acontece isso. Desde 2018, a gente está com um nível baixo de investimentos. E o investimento, a gente costuma falar que é aquele que é capaz de trazer melhoria de bem-estar para a população. Então, se a gente não tem melhoria, não tem melhora de investimento, a gente tem um problema sério em que a gente costuma falar, né? Se a cidade existe porque ela vai melhorar os serviços prestados à população, sem investimento a gente começa já a ter um problema sério aí na razão de ser das cidades. No caso de Campos, né, Campos teve um desempenho ruim, foi entre os 5 piores do estado, à exceção dos municípios que não disponibilizaram os dados, mas ficou entre os 5 piores do estado. O que foi pior? O que deixou as Campos na situação ainda pior entre os 4 pontos que são avaliados? Campos, ele tem um destaque, a gente poderia falar que o principal destaque negativo é o indicador de liquidez. A gente tem mais ou menos um panorama aí de 2016 até 2020, a cidade ficou com nota 0 no indicador de liquidez em 4 anos. Então, em 2018 teve uma folga, ficou com uma gestão fiscal boa, mas fora isso, continua tendo um problema sério de planejamento do orçamento. Ele chega no final do ano, sempre posterga a despesa para o ano seguinte, sem ter recursos em caixa para poder pagar. Mas a gente, olhando de maneira geral, também a cidade piorou bastante seu indicador de pessoal. Ou seja, o orçamento está mais engessado com gasto com pessoal, e nesse cenário acaba sobrando pouco espaço para os investimentos. O investimento também está com a nota muito baixa, a nota muito próxima de 0. A gente tem mais ou menos uma ideia, a nota é 0,0841. Então, está muito próximo de investir quase nada. Então, a gente poderia falar que ele não consegue investir nem o suficiente para, por exemplo, tapar o buraco nas ruas. É algo mais ou menos fazendo uma alusão
ao que seria esse nível de investimento, nem para poder manter a infraestrutura no nível mais básico. Eu não sei se você conhece a cidade, mas você tocou em um ponto que realmente faz parte da realidade do campista, né? A cidade vive ainda, né? Tem muito problema com buraco. Mas ainda vou nessa questão dos índices, dos indicadores aí que vocês levantam. Eu falava que quando você chegou sobre questão de reprovação de contas pelo Tribunal de Contas, né? Pelo Tribunal de Contas do Estado. Parecer pela reprovação, quem reprova ou não é a Câmara. E os dados que você me traz aqui, eles são bem parecidos com o que o relatório do TCE aponta ao recomendar a reprovação. Isso é porque tanto quanto vocês quanto o Tribunal de Contas, em tese, fazem uma análise técnica dos dados, né? Então não poderia ser muito diferente. É isso mesmo? São os mesmos dados que são analisados e por isso pode ser que para a gente que está aqui de fora, que está só acompanhando você falar, são indicações parecidas? Então, os dados que a Ferjan utiliza são os dados que são declarados pela própria Prefeitura, Secretaria do Tesouro Nacional, e são dados bem detalhados. Mas o Tribunal de Contas, ele olha ainda mais detalhes. Então, o que a gente costuma falar, né? A gente tem que olhar 5.575 cidades, que são todos os municípios do Brasil, e a gente é muito criterioso e é um trabalho muito grande de conferência de dados, porque, por exemplo, se a gente falar que um determinado município ultrapassou o limite de gasto com o pessoal, a gente confere, reconfere, olha diversas fontes de dados, exatamente para a gente entender para ter certeza daquilo que a gente está falando, porque aquilo dali implica, não necessariamente em 2020, que 2020 teve uma flexibilização por conta da pandemia, mas, em geral, aquela cidade que gasta mais de 60% do seu orçamento com o pessoal, ela está fora da lei. Então, isso já é um indicador que é mais crítico. Então, a gente precisa ter bastante cuidado. Mas a gente olha as contas que são declaradas pelas próprias prefeituras. E o Tribunal de Contas, ele olha com ainda mais rigor, e às vezes a gente fala que o município está com uma situação razoável, mas tem diversas irregularidades contábeis ali no dia a dia que podem levar também à reprovação. Então, a gente olha alguns pontos macro que são importantes, como, por exemplo, esse indicador de pessoal. E como, por exemplo, também, não foi o caso de 2020, mas não é permitido por lei você ficar com zero no indicador de liquidez em final de mandato. Você não pode deixar despesa sem cobertura para o ano seguinte, para o próximo mandato. E aconteceu isso novamente com o Campos, então continua sendo um problema para a cidade. Deixa eu só tentar ver se eu consigo entender aqui também essa questão toda desses índices e voltar. Você disse que essa é uma das piores da série histórica, né? De investimento no estado do Rio. Desde quando que é feita essa pesquisa? Desde 2013. 2013. Na realidade, a gente começou a fazer antes, a gente fez... No início era desde 2010, mas a gente fez uma atualização na base de dados com novas informações, uma nova base de dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a gente tem uma série desde 2013 até agora 2020. Nós conversamos aqui com vários ex-governadores e até com o atual governador, a Folha da Manhã conversou. Um deles, né, Arnaldo Neto? Você que convidou, foi o Pezão. E também conversamos com deputados, enfim. E eles sempre alegam, o estado do Rio está falido, está quebrado. Se ele tiver de pagar tudo que ele deve hoje à União, acabou, fecha. Se não é a recuperação fiscal, a coisa fica complicada. Isso tudo é levado em consideração. Como é que está economicamente e, naturalmente, nessa relação aqui de pessoal, de autonomia de economia, de liquidez, de investimento, o estado do Rio de Janeiro nesse cenário, na sua avaliação? Então, se o Rio de Janeiro realmente tiver que pagar a dívida que ele tem com o governo federal, ele não consegue fazer mais nada. Isso é um fato. Que é uma dívida que ela não é nova, ela existe há muito tempo, ela mudou o indexador da dívida, ela passou, nos últimos anos era uma dívida que tinha uma taxa de juros específica, e depois ela foi reduzindo. Agora a gente tem um cenário, por exemplo, de Selic mais baixa, de uma taxa de juros mais baixa, então a gente tem uma mudança nesse indicador que fez com que fosse um pouco mais, uma taxa de juros mais aceitável para você pagar, e na realidade não tornava necessariamente a dívida impagável.
Só que a gente teve aí um cenário de crise muito forte. E como a gente até falou no início, né, o problema também da cidade do Rio de Janeiro é a rigidez do orçamento, é o gasto com pessoal muito alto. E a gente, na última década, todo mundo fala que a década de 80 foi a década perdida, mas essa última década sim foi a década perdida, que foi a única década que a gente teve PIB negativo. Nosso PIB caiu quase 3% em uma década. Isso daí é algo impensável. Importante, imagina numa década que o PIB cai isso tudo, e o Estado ele não tem espaço para reduzir, por exemplo, seu gasto com o pessoal. Vocês provavelmente já devem ter percebido aí que na última década teve de empresa que precisou se readequar a essa nova realidade econômica e o setor público não pode, exatamente que tem dificuldades na legislação. Então, estou só contando esse ponto de fundo para falar o seguinte: imagina se o Estado tivesse que ainda pagar 13% do seu orçamento para o governo federal para pagamento de dívida, nesse cenário que ele quase não conseguiu pagar pagar a folha de pagamentos. Então, a gente agora tem um certo alívio por conta do regime de recuperação fiscal, onde a gente não está precisando pagar a nossa dívida com a União. Mas, voltando a falar, quando a gente voltar a pagar a dívida, a gente vai precisar pagar muita coisa, e por enquanto a gente tem esse alívio, mas é importante já pensar nessa transição. Teve agora a receita da venda da SEDAI, que certamente vai trazer um alívio também, sobretudo para aumentar os investimentos no Estado. Mas é importante que o Estado mantenha essa cultura de austeridade fiscal. Porque, como a gente já havia falado, né, a gente passou por um tempo onde teve um fluxo bom de recursos para o Estado. Nesse período, teve muito investimento que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi feito pelo governo federal, então teve espaço para aumentar o gasto com o pessoal. Aumentou o gasto com o pessoal no Estado, só que depois veio a crise e a gente não conseguiu pagar esse pessoal. Então, é sempre muito delicado, porque quando você pensa na folha de pessoal do Estado do Rio, é principalmente educação e segurança. E você não falar de aumentar o salário de policial e não aumentar o salário de professor é muito duro. Só que, ao mesmo tempo, a dificuldade é o seguinte: eu preciso pagar todo mundo. Não adianta eu achar que todo mundo merece, precisa aumentar e depois não ter dinheiro para pagar. Então, é uma decisão política que não é tão simples, mas a austeridade fiscal e esse momento ainda de... Agora que tem um alívio, a gente não pode achar que está tudo bom, mas agora que tem um alívio é importante manter a cultura de austeridade, porque daqui a pouco a gente vai precisar voltar a pagar a dívida com o governo federal. Esse é um pouco do panorama das contas do Estado. Jonatas, aqui nos comentários do programa tem a vereadora Alexandra Moreira, a vereadora de Quissamã, e ela destacando um ponto que você também já falou: Quissamã não foi avaliada. Por que Quissamã não foi avaliada e como vocês podem tentar conseguir esses dados sem ser por vias de declaração ao Tesouro, como seria o caso? Vocês poderiam solicitar esses dados ao município? Vocês poderiam disponibilizar? Ou isso ficaria muito mais trabalhoso e quase que inviável para essa análise de vocês? Então, como a gente usa uma base de dados que seria uma base de dados oficial e já conferida pela Secretaria do Tesouro Nacional e já toda tabulada de maneira mais simples, a gente precisa nos resguardar também nesse sentido. Imagina se a gente tivesse que colher os dados das 5.570 prefeituras que a gente tem no Brasil, tornaria o trabalho inviável. Por isso que a gente escolhe sempre usar os dados que são declarados pelas próprias prefeituras. No caso de Quissamã, eu não sei ao certo quem não declarou, se foi, por exemplo, a Câmara de Vereadores ou se foi o governo federal. Precisaria dar uma olhada com mais detalhe nisso. Foram mais de 500 prefeituras que não declararam essas informações, então ainda é muita cidade. E a gente não tem esse detalhamento aqui, mas certamente foi falta de declaração, sim, o que é um problema muito sério, porque a gente quer, às vezes, não é nem o caso da cidade estar mal avaliada, às vezes a cidade estaria bem avaliada, mas não declarou no tempo, a gente não consegue fazer essa avaliação. Então, e é importante a gente falar, quando a cidade não declara, ela fica fora do cálculo, então ela fica impossibilitada de receber transferências voluntárias do governo federal. Isso é um problema também muito grave e acaba deixando de receber recursos que podem gerar melhor bem-estar para a população local.
você pega a cidade de 2020, então, em tese, os municípios já deveriam ter todos declarados ou ainda estão dentro de algum tipo de prazo? Então, os municípios eles precisam declarar até 30 de abril. Até quando a lei fala que eles têm que declarar. E a Secretaria do Tesouro Nacional vai colocando os dados no site dele, conforme vão sendo declarados, mas tem até 60 dias após 30 de abril para estarem com todos os dados declarados. A gente pegou a última informação em meados de agosto. Então, teve bastante tempo ainda para os dados serem declarados e enviados para a Secretaria do Tesouro Nacional e a gente usar as informações. É importante até destacar, a gente já teve, especificamente, anos em que teve, mais de 800 cidades que não declararam as informações. Então, a gente está com um nível de municípios que não declararam até menor do que a gente observou em anos anteriores. Essa questão, esse estudo da Firjan, ele pega assim, um panorama geral das prefeituras, vê a questão de investimento em infraestrutura que é importante para o munícipe, mas ele tem também como objetivo mostrar ao investidor como que está a situação de cada cidade, ao menos é o que me parece, né? Esse é realmente um dos objetivos, mostrar a possíveis investidores como que cada cidade é administrada, bem administrada ou não, e na sua opinião, quanto isso influencia a possibilidade de chegada de novos investidores, dependendo do resultado, é claro. A gente diria que o IFGF ele tem 3 objetivos. Um primeiro objetivo, que é um objetivo macro, é mostrar que muitas cidades não conseguem fazer um ajuste porque faltam reformas. Como eu havia falado, por exemplo, se a gente avança com uma reforma administrativa, ele dá mais racionalidade para o gasto público. Às vezes, por exemplo, teve um município que contratou alguém que faz para datilografar 20 anos atrás, e hoje em dia ele precisa contratar alguém que mexe com informática. Ele não pode fazer essa transição, porque a legislação não permite. Então, tem algumas coisas. E aí a gente pode falar também do indicador de autonomia. A maneira como as transferências são colocadas hoje faz com que muitas vezes o prefeito ele abdique do direito de arrecadar, porque grande parte da receita dele vem de transferência. Então a gente tem problemas graves que precisam ser tratados no governo federal, em termos de reformas federais, que a gente também tem como objetivo pontuar isso em FGF. Outro ponto é mostrar também para o cidadão, dar para ele uma ferramenta de acompanhamento e verificação de como é que estão as contas dos municípios. E o terceiro ponto é exatamente esse, entender para aquele... muitas vezes a cidade ela precisa se estabelecer em algum lugar, ela quer entender como que as contas públicas ali são geradas, e às vezes também existem muitos casos de empresas que, por exemplo, querem oferecer bens e serviços para serem comprados pelo poder público, por exemplo, uma empresa, por exemplo, que faz construção civil ligada à infraestrutura, aí ela quer entrar numa licitação com a prefeitura e quer saber se aquela prefeitura faz uma boa gestão das suas contas. Então, a gente poderia falar que servem para esses 3 pontos, né? Tanto para a cidade receber negócios, quanto para, por exemplo, para alguém ser fornecedor da prefeitura. Eu fico preocupado quando o Arnaldo fala aí sobre a questão de mostrar os dados para investidores, com a concorrência do sul do país, que imagino ser bem diferente da gente aqui, não? Esse controle aparentemente parece que ser bem mais elevado do que o nosso, não? Em geral, as prefeituras do sul têm uma nota melhor, a média por exemplo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem um resultado melhor do que a média do Rio. Mas o que é importante a gente entender também, esse é só mais um item para ser avaliado, porque o Rio de Janeiro continua sendo muito importante no ponto de vista logístico, continua sendo o Rio de Janeiro. Então, acaba que muitas vezes um empresário que quer colocar uma indústria no Rio tem como concorrência as outras cidades do Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto que também as pessoas usam muito o IFGF para isso. Sobre o nacional, Arnaldo, você me permite, só para a gente fechar meu raciocínio aqui, essa questão dos municípios que você falou, da autonomia, né, se de fato eles conseguem pelo menos bancar o mínimo ali, o gabinete do prefeito e a Câmara Municipal, né? E eu me recordo que no início do mandato dele, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou em acabar, né, com alguns municípios
que não se bancavam naturalmente. Municípios pequenos, principalmente no norte, nordeste, tem muito, talvez aqui no sudeste também, eu não sei essa relação, essa questão do governo dele é muito complicada de informação, então, né, o que tem de fake news é uma loucura. Mas sobre essa questão dos municípios, você vê vantagem nisso? Acabar com o município voltar a ser distrito daquele município sede que ele se emancipou? Isso é um ponto muito importante, porque o IFGF acaba também sendo o único indicador em nível municipal, que tem uma série histórica longa, que é capaz de traçar um diagnóstico sobre isso. E muita gente usa o IFGF, principalmente o nosso indicador de autonomia, para falar que tem que extinguir municípios. A gente costuma falar o seguinte: isso precisa ser discutido depois que você reforma outras coisas. Como eu falei, primeiro, se você consegue aprovar uma reforma administrativa para trazer racionalidade para o gasto público, às vezes uma cidade que não se sustenta pode começar a se sustentar. E outra coisa também que a gente precisa entender é o seguinte: a reforma tributária ela tem um papel importantíssimo. Por quê? Como eu já falei, as cidades elas não conseguem gerar recursos pela atividade econômica local. Se você faz uma reforma tributária, onde você coloca, por exemplo, o ICMS, principalmente o ISS, que é o imposto dos municípios, nesse mesmo bolo, tirando a tributação da origem, colocando no destino, no consumo, onde realmente tem, a gente vê a capacidade de consumo, a capacidade econômica do município, muda também toda a estrutura de arrecadação. Então, a gente consegue melhorar o cenário de receita, principalmente para cidades menores, consegue trazer racionalidade para o gasto público. A partir daí, a gente consegue vai passar a ter um panorama melhor. Qual é a cidade que está fazendo uma boa administração? Qual é a cidade que não faz sentido nenhum existir? E a partir daí, a gente começa a pensar em fusão de prefeituras e até talvez criação de novas prefeituras. Então, esse é um ponto que é importante a gente destacar. A gente costuma falar que precisa ter um passo a passo antes, porque para toda solução extremamente complexa, todo problema extremamente complexo tem uma solução simples que não resolve. Vamos juntar a prefeitura. Veja bem, não é assim. Qual é a prefeitura que a gente vai juntar? Qual é o critério? Vai ter alguma outra... Às vezes não precisa nem você necessariamente fazer junção de prefeitura, mas o que falam hoje em dia é de fazer consórcios. Pode ser que alguns façam sentido em algumas regiões. Então, tem diversas soluções possíveis, mas a gente acredita que isso vem depois das reformas que a gente acredita que podem trazer benefícios. Rapidamente, a gente vai entrar um pouquinho mais nas reformas. No cenário político que nós estamos, no ambiente que nós estamos aí totalmente já acirrado e polarizado por uma eleição, há espaço, no seu ponto de vista, para essas reformas? Vamos lá, a gente tem duas reformas grandes em pauta, uma reforma administrativa e uma reforma tributária. Eu acho que a gente nunca esteve tão próximo de ter um cenário de aprovação dessas reformas. Mas o que a gente costuma falar é o seguinte: para as reformas andarem, elas precisam ser objetivo 01, tanto da Câmara, como do Senado, como do Congresso. Então, esse tem sido um ponto importante. Enquanto a gente tiver outras pautas que tomam a frente dessas pautas, como, por exemplo, isso que teve agora de teto do gastos, isso ocupa bastante a pauta política, é uma pauta importante, a gente acredita, mas a gente acredita que as principais pautas para mudar a realidade do Brasil são essas duas pautas, reforma administrativa e reforma tributária. A gente perdeu um pouquinho o passo, mas a gente não pode desistir, porque a gente acredita ainda que há espaço para avançar, pelo menos com alguma delas. A gente acredita que a reforma administrativa precisa vir primeiro, para trazer racionalidade para o gasto público. E a gente acha que é possível. Perfeito. Bom, são 8h02. Meu caro Jonatas, vou pedir licença rapidamente. Foi como o Arnaldo disse, a gente tem aí essa questão da reforma para a gente ampliar um pouco mais esse assunto. Só pedir licença então a você, para quem nos acompanha também, um rápido intervalo, bem rápido mesmo, a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição. E tem aí uma série de coisas para a gente falar, como por exemplo a questão dos aplicativos, que é muito discutido isso, aplicativo de alimento, de comida, aplicativo de transporte, tem a questão dos bancos também, né? O ISS na fonte ou no destino, o que pode mudar, o que você pode dar de dica e orientar, principalmente
né, os consumidores com relação a essa questão. E claro, é evidente, as autoridades também. São 8h03 no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Voltamos em instantes.